Luiz Eduardo Soares, que bom mais uma vez a sua presença aqui conosco no Bate-Papo Tolerante, toda terça-feira. Nós falávamos na nossa gravação do vídeo passado sobre aquilo que na minha cabeça pareceu uma espécie de liberais à brasileira, né? Liberal jabuticaba, aquilo que só tem no Brasil, né? Naquela tua reflexão exatamente sobre esse paradoxo, né, dos liberais, de certa maneira, enfrentarem os temas que são tão caros ao liberalismo de uma maneira tão brasileira, vamos dizer assim, né? Eu te agradeço a participação aqui conosco, Luiz Eduardo, e te dou a palavra para as tuas reflexões. Valeu. Muito obrigado, Tadeu. É sempre um prazer grande estar com você e com os nossos parceiros do Instituto Tolerância. Nós estávamos conversando sobre o liberalismo no Brasil, os adeptos do liberalismo, e quão raros ainda são aqueles de fato fiéis à matriz liberal. Essa fidelidade implica amor aos direitos humanos, né, envolvimento, engajamento com a matriz axiológica que esteve presente na Revolução Francesa em 1789, da qual resulta a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na época, direitos do homem, direitos humanos de uma maneira geral. Os liberais, o pensamento liberal, que a esquerda no Brasil frequentemente estigmatiza, tomando por suas manifestações, de fato tem importância fundamental. As principais bandeiras do século XX, século XXI, associadas aos direitos humanos, provêm dessa matriz. Não à toa, Marx escreveu na Questão Judaica um libelo contra os direitos humanos, na sua primeira geração, a geração que diz respeito aos direitos fundamentais, etc. Ele dizia que essa suposição de que somos todos iguais, de que há dignidade humana e que ela nos define num certo nível como seres iguais em direitos, etc., que essa é uma abstração que acaba negando as diferenças de classe, servindo à reprodução da dominação burguesa e promovendo uma fantasia em torno de uma uniformidade inexistente, né? E que, de fato, o seu pensamento, o pensamento original marxista, seria contrário a esse tipo de ilusão. E isso tem grandes implicações em toda a história do marxismo, do ponto de vista teórico, filosófico e do ponto de vista prático, né? A tradição marxista não tem uma identidade com direitos humanos a não ser na luta de resistência contra as ditaduras em circunstâncias históricas específicas. No poder, nunca houve esse tipo de associação, essa nunca foi a bandeira, muito menos uma prática nos países que construíram o socialismo real, evocando a tradição marxista. Então é curioso que a matriz dos direitos humanos, segundo o próprio Marx, e qualquer estudioso da matéria, a matriz em relação à primeira geração, não a geração dos direitos, etc., os direitos do trabalho e as outras gerações de direitos humanos que já têm a ver com as lutas sociais para as que contribuíram os marxistas de todos os matizes. Mas do ponto de vista dos valores fundamentais da primeira geração, que continua sendo matricial, os liberais foram protagonistas essenciais. Os marxistas, os críticos. Curiosamente, se nós nos debruçamos sobre o debate contemporâneo no Brasil, nós vamos ver grupos de inspiração marxista, né, em vários matizes, neomarxistas, criptomarxistas, enfim, até inconscientemente se alimentando dessa fonte do marxismo, se definindo como defensores dos direitos humanos, e muitos deles de forma muito sincera e genuína. E os liberais se opondo numa perspectiva conservadora e profundamente antiliberal. É uma conversa um pouco maluca, digamos assim, do ponto de vista das tradições de pensamento político, de pensamento filosófico, etc. Uma espécie de uma Babel. Sim. Há muito nisso de oportunismo aqui e lá, ou de operação política tática circunstancial. Mas há também leituras muito superficiais que acabam gerando uma cartografia, uma geografia de distribuição de posições que, de fato, é bastante contraditória. O problema não é estritamente de rigor acadêmico, não é de consistência conceitual.
O problema é prático e político, porque se não há consistência na posição dos defensores de direitos humanos, essa defesa vai desaparecer no ar, se dissolver no ar no primeiro tranco, na primeira contradição, no primeiro desafio real, né? E, por outro lado, se aqueles que são os maiores responsáveis pela edificação dessa grande matriz, pensamento liberal, se esses não reconhecem a sua própria tradição, atraem com frequência e assumem as posições mais conservadoras, né, desdenhando dos direitos humanos, né, é claro que as imagens que vão circular são absolutamente confusas. Nós podemos imaginar uma situação nova no Brasil, que seria extremamente interessante, em que os grandes defensores de direitos humanos fossem os liberais. Imagina o impacto social, econômico, político, de um rearranjo, de um adiantamento desse tipo, né? E os marxistas tendo que fazer autocrítica em relação à sua postura relativamente às matrizes dos direitos humanos e às matrizes liberais. Isso ia promover uma transformação política, cultural extremamente interessante. Pode ser que esteja no horizonte, quem sabe. Obrigado, Jader, pela oportunidade. Que nada. Grande abraço, Luiz Eduardo Soares. Mais uma vez, obrigado. Toda terça-feira, bate-papo tolerante, Luiz Eduardo aqui com a gente. Valeu. Obrigado, um abraço.